Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com João Paulo Andrade, da Andrade Advogados. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor João Paulo. É um prazer, obrigado pelo convite. Muito bem, doutor João Paulo, conta pra gente como surgiu a criação do escritório Andrade Advogados. Desde o início da faculdade de Direito, há pouco mais de 20 anos, eu sempre imaginei ter meu próprio escritório de advocacia. Depois da minha formatura, comecei a advogar em um grande escritório de um experiente e renomado advogado paulista, que já foi inclusive presidente da nossa instituição de classe, a OAB. Esse escritório atuava em diversas áreas do direito, as quais pude conhecer e exercer. Foi quando surgiu a paixão pelas esferas civil e trabalhista. Após alguns anos trabalhando nesse escritório e com a intenção de me encontrar em definitivo no direito, iniciei um estudo de análise de mercado, tendo realizado também nessa fase diversos cursos de extensão. Nesses cursos, análises e pesquisas, descobri uma área específica no direito do trabalho, onde na época havia uma certa carência de profissionais especializados e uma classe que pouco sabia dos seus direitos, a área bancária. Trata-se de uma categoria profissional que possui uma legislação específica e que, ao longo dos anos, vem passando por diversas mudanças legislativas e convencionais, o que leva muitas vezes à falta de conhecimento dos trabalhadores acerca dos seus direitos. Assim surgiu a Andrade Advogados, a advocacia especializada somente para bancários. E nessa advocacia especializada, o que diferencia os bancários dos demais trabalhadores? O bancário tem um regramento jurídico bastante diferenciado de outras categorias. Inicialmente, cumpre ressaltar que o trabalho desenvolvido pelos bancários está previsto nos artigos 224 e seguintes da CLT, que definem as normas especiais de tutela do trabalho, bem como as disposições especiais sobre duração e condições de trabalho. Os citados artigos dispõem sobre os empregados também que desempenham atividades em casas bancárias, instituições financeiras, os trabalhadores que desempenham atividades em empresas de crédito, financiamento e investimento. Todos são equiparados aos bancários, segundo o entendimento da súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho. Da mesma maneira, também são equiparados aos bancários os empregados de empresa de processamento de dados que prestam serviços ao banco e que compõem o mesmo grupo econômico. Para toda essa classe, se aplica uma jornada especial, qual seja a jornada de 6 horas diárias de trabalho ou 30 semanais. No entanto, essa jornada diferenciada não se trata de um privilégio. A categoria dos bancários possui jornada de trabalho especial em razão das peculiaridades que a envolvem, principalmente quanto à movimentação de numerário pertencente a terceiros, clientes, operadores financeiros, as pressões psicológicas e até mesmo as ações criminosas às quais o trabalhador bancário está exposto, sendo considerado um trabalho de grande desgaste psíquico, o que justifica a jornada diferenciada. E que outros direitos essa classe bancária possui? O pedido mais recorrente diz respeito à 7ª e 8ª horas, pois em algumas situações o funcionário é contratado ou promovido para trabalhar em jornada diária de 8 horas. Quando não exercente de cargo de confiança, referido funcionário tem direito a essas 2 horas diárias, que são tidas como 7ª e 8ª horas. Por exemplo, um funcionário que pratica atividades meramente burocráticas, com ausência de autonomia, fidúcia, subordinados, alçadas e sem qualquer tomada de decisão, não pode possuir o cargo de confiança e, portanto, sua jornada também deve ser de 6 horas. Ao longo das últimas décadas, os bancários tiveram diversos direitos reconhecidos, como as gratificações especiais, por exemplo, onde o que vale é o tempo de serviço, considerando o adicional tendo fato gerador na conclusão de biênios e triênios efetivamente trabalhados. Outros direitos são os reajustes salariais anuais, de acordo com o dissídio formalizado entre os bancos e as entidades de classe, a PLR semestral, participação de lucros e resultados, os reflexos de comissões e remunerações variáveis diante do atingimento de metas, uma possível equiparação salarial, quebra de caixa e a complementação de aposentadoria, entre outros.
Doutor João Paulo, muitas relações têm mudado bastante nos últimos tempos, com esse novo período aí de pandemia. Como têm sido realizadas as audiências e os julgamentos no momento atual? Com o objetivo de ampliar o acesso dos cidadãos à Justiça do Trabalho, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, desenvolveu e os tribunais regionais do trabalho aderiram às plataformas digitais, instituindo o processo judicial eletrônico, o PJE. Assim, tornou o processo que antes era físico em eletrônico, passando a realizar todos os atos que antes eram presenciais, como audiências de conciliação, audiências de instrução e também os julgamentos de primeira e segunda instâncias de forma telepresencial, facultando até mesmo a sustentação oral dos advogados no tribunal de forma virtual, ocorrendo assim o acompanhamento integral dos processos de forma eletrônica. Esse juízo, esse tribunal 100% digital, é um projeto capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele tem como objetivo permitir que os trabalhadores, empregadores e advogados possam recorrer à tecnologia para realizar todos os atos processuais, sem necessidade de comparecer à vara do trabalho e aos fóruns. Doutor João Paulo, e o que a Andrade Advogados tem feito para se destacar nesse mercado aí que é tão competitivo? No exercício advocatício, o grau de especialização em uma matéria é determinante para o êxito. Com esse foco, nos aprofundamos no acompanhamento do tema bancário, mantendo sempre um corpo jurídico rigorosamente atualizado. O regramento jurídico que estabelece esses direitos vem sofrendo diversas alterações legislativas e convencionais, o que exige essa constante atualização e especialização técnica de toda a equipe, o que é levado muito a sério pelo nosso escritório. Outro ponto importante é que grande maioria dos escritórios de advocacia procura atender diversas áreas do direito, em diversos segmentos. Já a Andrade Advogados atua em um único segmento, atendemos somente a classe bancária. Isso pôde elevar de forma contundente o nível de especialização dos profissionais e do atendimento, buscando sempre atingir o melhor resultado. Dentro dessa segmentação, no cargo de gestão, nós desenvolvemos o que chamamos de pensamento crítico, onde há sempre uma possibilidade de revisão do entendimento. Estamos abertos a novos pontos de vista, novas informações e novas ideias. O pensamento crítico traz a capacidade de aprender com ideias e pensamentos, mesmo que contrários aos seus, os pensamentos que se contrapõem. O que é muito importante no direito, pois o direito é muito interpretativo, e por diversas ocasiões você se depara com um pensamento distinto ao seu. Não vale tão somente confrontar esse pensamento, vale também aprender com ele. Diante disso, utilizamos esta ferramenta com o propósito de identificar o que pode ser aprimorado no dia a dia, tanto no que se refere ao atendimento, quanto às estratégias processuais. Muito bem, agradeço muito a sua participação hoje aqui com a gente no Empresários de Sucesso, doutor João Paulo. Foi um prazer, o prazer é todo meu. Eu conversei com João Paulo Andrade, da Andrade Advogados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.